Olá, pessoal. Sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor. No meu oitavo programa, que se encerra a temporada número 1, que vai ao ar aí com o meu grande amigo Cláudio Fonseca, né, nós vamos falar sobre planos de sócio. Fidelizar é preciso, né? Ao longo dos meus 8 programas que eu fiz nessa primeira temporada, eu fiz alguns programas sobre projetos de sócio, e eu estou trazendo aqui, então, com muito orgulho, o Cláudio Fonseca, que é um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de projetos de fidelização, de implantação de projetos de fidelização, com clientes aqui no Sul, com Rede Panvel, que é uma das maiores redes de farmácias do Sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Trabalhou no grupo RBS, trabalhou também na Montreal Santander, na Unimed Montenegro, trabalhou na DOTS, que é essa moeda que faz muito bem a relação de projetos incentivados, principalmente no mercado de Minas Gerais, onde eles nasceram. Depois o Cláudio comenta um pouco sobre isso, né? Trabalhou com Cirela, Randon Consórcios, ADP System, que era uma empresa, eu não sei se ela ainda está atuando, mas era uma empresa na área de TI que mexia com database, com datamine e por aí afora. Cláudio, bem-vindo. Como eu falei, esse é o oitavo programa, estamos aqui fazendo o último da temporada e eu resolvi fechar contigo, né? Primeiro pela tua larga experiência, pelos cases de sucesso que tu implantaste, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados. E é uma preocupação que eu venho comentando nos meus últimos artigos, e até nós escrevemos um artigo eu escrevi um artigo que tu me ajudasses, né, que fosse a minha fonte, que, na meu modo de pensar, os planos de sócio que começaram, os planos de sócio atuais, né, os modelos, eles começaram especificamente lá no início dos anos 2000, lá por 2002, através do Internacional, que foi o primeiro grande case, que usaram como modelagem, o Inter usou, eu reforço sempre a modelagem do plano do Benfica, que para mim é um dos planos de sócios de maior sucesso do mundo e continua sendo, né? E a partir daí, todos os clubes que vieram fizeram cópias ou adaptações do projeto do Internacional. Só que decorrido, vamos chamar aí 15 anos, né, para não dizer 18 anos, lá quando isso começou lá no Inter em 2000, vamos falar 15 anos, eu percebo que ao final deste ano os planos de sócio começam a mostrar um pouco de estacionar, né? Não cresce. Porque, primeiro, no Brasil o resultado de campo é fundamental. E se o clube não tem uma boa performance de campo, isso afeta no plano de sócio, tanto na manutenção quanto na aquisição de novos associados, né? Então, isso está muito ligado. Se o clube perdeu, o torcedor deixa de associar, não paga a carteirinha e tal. Por outro lado, toda essa situação pós as grandes arenas, pós-Copa do Mundo, com essas arenas em que o custo do futebol elevou muito, mas as pessoas continuam achando ainda que os clubes têm que fazer benemerência com ingressos subsidiados, com ingressos de R$ 5, R$ 10, quando tu tem um custo para fazer futebol hoje muito elevado. E outras coisas mais que nós vamos conversar aqui. Então, qual é a tua leitura, Cláudio? Como é que a gente fideliza, né? Nós tivemos aí alguns momentos tentando implantar esses projetos de fidelização, que eu acho que o maior case no Brasil, de maior sucesso, são as companhias aéreas, né? Pelo menos para mim, são aqueles que eu acho mais fácil de você transacionar, de você resgatar enfim, aquilo que o plano te oferece, mas também eu percebo que hoje as próprias companhias aéreas colocam muita dificuldade para tu fazer o resgate, né? E muitas vezes você entrega um volume grande de pontuação e que se você for comprar a passagem, ela sai mais barato do que a pontuação que você está entregando. Então, como é que faz isso? Como é que tu atrela isso com a experiência que tu tens? Como é que a gente traz isso para um clube de futebol? Não importa o tamanho, isso eu gostaria de ver. Pode ser um mega time como o Flamengo, com 35, 37 milhões de torcedores, ou um time pequeno do interior, aqui do Brasil, que tenha lá seus 500, 600 mil colaboradores. Como é que a gente resolve essa bronca de os programas de fidelização ajudarem aos planos de sócio a manter clientes e a crescer? Primeiro, eu que agradeço, Avancini, pelo convite de estar aqui conversando contigo, com teus seguidores, teus espectadores. Para analisar esse contexto do programa de fidelidade, a gente tem que olhar um pouco para a evolução dessa chamada indústria de fidelidade. Nós vemos desde o início dos anos 2000, né, com modelos que iniciou com
enfim, com companhias aéreas, vendendo milhas, distribuindo milhas, e a partir dali o cliente trocava, o consumidor trocava por passagens aéreas. Logo a seguir, começaram a surgir os programas de coalizão, que reunia vários players de diversos segmentos para que o consumidor optasse, interferisse na decisão de compra dele nesses players que compusessem a coalizão, e ofereciam uma série de produtos, milhares de produtos para troca. Tanto esse modelo foi muito bem aceito, as próprias companhias aéreas, a Gol e a Múltiplos, também migraram seus programas para esse mesmo modelo. Mas isso teve o seu momento, vamos dizer, do ápice, e mais recentemente nós tivemos também programas de redes de varejo que também passaram a oferecer pontuação para os seus clientes, em troca da sua fidelidade, eles pudessem trocar por produtos, por descontos e outros mimos. Mais recentemente surgiram os programas de cashback, mas que, pelo que se viu, não vingou muito no Brasil. Mas o que está por trás disso tudo? Não? O que, até na tua introdução, mostra, né, que há uma certa exaustão nos modelos estabelecidos. Certo. O consumidor mudou. E quando nós olharmos para o torcedor, que a motivação dele é se associar ao clube por paixão, por interesse, a gente pode ver que quando o time não performa bem no campo, como tu acabaste de frisar, há um afastamento desse torcedor, desse sócio torcedor do quadro. Né? Mas por que isso acontece? Né? Porque hoje o grande desafio que se tem, e aí eu falo todas as empresas, de todos os segmentos, e mais notadamente se vê muito no varejo, é buscar a relevância para o consumidor. O que é relevância para o consumidor? Relevância não é oferecer um brinde, necessariamente. Relevância não é oferecer uma pontuação. Relevância é oferecer uma experiência nova para ele, mas que faça sentido no seu dia a dia, não algo que está fora do seu cotidiano. Hoje, se fala muito que a relevância, por exemplo, no varejo, é conseguir estar disponível para o consumidor, aonde ele quiser, como ele quiser, no meio que ele quiser. Então, se nós olharmos para os programas que foram construídos, mais notadamente nos clubes, que ofereciam determinados benefícios como recompensa, essas recompensas, se não estiverem incorporadas no dia a dia dele, tendem a perder a importância no momento que a relação de paixão dele com o time modifica. Eu acho que o contexto geral é esse que se desenha. E como é que a gente faz isso, Cláudio? Como é que tu consegue trazer? Porque quando a gente fala do varejo, né, que já é um segmento que tem o costume, o hábito, né, de fazer esse tipo de situação, ou bem ou mal já fazem há muitos anos, como é que você transpõe essa modelagem para um clube de futebol, ou um clube esportivo, qualquer que seja, né, não necessariamente futebol, pode ser até um clube social, como Pinheiros, em São Paulo, Minas, em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, Sojipe União, que tem quadros aí com mais de 40 mil associados. Né? Como é que você faz? Onde é que está o poder dessa ferramenta para segurar esse associado? Porque a grande questão que os clubes enfrentam hoje essas oscilações, né, de mensalidades em dia, mensalidades atrasadas. Deixo de ser sócio, me associo. Que no caso do futebol está diretamente atrelado ao resultado de campo. Então, como é que tu traz isso? Porque isso aí é uma leitura nova para os dirigentes ainda, né? Até que depois vou te perguntar se tem investimento, não tem. Como é que tu faz e o que atrai a um sócio, mesmo seu time não tendo uma boa performance, ele continuar fiel, pagando a mensalidade, né? Para que o clube possa fazer seus projetos. Eu sempre trago um exemplo, logo que eu cheguei no Bahia, para, entre outras coisas, arrumar o plano de sócio do Bahia, tinha uma característica que quando terminava a temporada, no final de novembro e início de dezembro, os sócios da época deixavam de pagar, porque o sócio entendia que, como não teria mais temporada no mês de dezembro e nem janeiro, e os campeonatos iam iniciar somente lá no final de janeiro, fevereiro, ele primeiro não ia pagar 2 meses, porque não tinha atividade, não tinha jogo. Então, estava ligado diretamente aí ao jogo, né? E também a questão
de que ele não sabia como é que o time ia ser montado, ele ia esperar ver se haveria grandes contratações e tal, e pegar confiança no time. Então, esse cara voltaria a pagar mensalidade lá por março, abril, né, dependendo da arrancada do clube. Então, como é que os projetos podem ajudar e qual é a tua leitura do cenário, já que tu também, de alguma maneira, aí a gente já conversa, troca ideias há mais de 5 anos, né, sobre isso. Como é que tu vê isso? Eu acho que esse exemplo agora do Bahia, ele é bastante revelador. O sócio-torcedor parou de pagar porque o que ele deixa de ganhar não tem importância para ele. Se tivesse relevância para ele, se ele deixasse de ter acesso a determinado bem, ou determinado item, ou determinado nível de serviço, ele continuaria pagando. E essa é a questão central. Quando a gente olha, vamos pegar assim, clubes mesmo, né? Gestão, lado social. Quando se cria um programa de fidelidade e oferece inúmeras formas de recompensas, de troca, nós estamos passando uma mensagem para o nosso sócio, lembrando, o sócio é consumidor e que o consumidor mudou. Então, nós estamos passando uma única mensagem para ele. Nós estamos oferecendo tanta coisa, opções de troca, que nós não conhecemos. Então, a primeira questão fundamental que eu sugiro é: vamos conhecer o nosso sócio-torcedor, o nosso consumidor. É o nosso consumidor. O foco tem que ser sempre o nosso consumidor. Vamos entender quem ele é, qual é o estilo de vida dele, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, as suas necessidades. Para fazer isso, existe uma série de ferramentas. Passa por dados, passa por Bitata, passa por interagir com ele, passa por conversar com ele e tentar entender o que é relevante para ele. Quando se entrega como contrapartida algo que seja relevante, dificilmente ele vai nos abandonar por uma sazonalidade, porque ele passa a não dispor mais desse benefício que para ele é importante. Então, acho que muito por aí, conhecimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? Tu colocaste isso bem aí, mas muitos clubes hoje já têm seus programas de vantagem, né? Principalmente a parte de convênios, de descontos, né? Lá mesmo no Bahia, quando eu saí de lá, nós tínhamos deixado mais de 160 parceiros, né? Que era da rede Parceiros de Aço, ligadas ao clube, onde o torcedor, o sócio, em dia, poderia ter descontos, né? Uma série de vantagens, desde clínicas médicas, área de ensino, lojas, ramo de alimentação. Mas mesmo assim, né, eu percebi lá no Bahia que as pessoas, primeiro, tinham uma dificuldade grande de usar, e a gente divulgava muito nas redes sociais, avisando, olha, entrou mais essa parceria, mais essa. E também uma outra dificuldade que eu percebo é que as pessoas, o associado, ele não faz aquela conta, né? Eu fui na farmácia hoje, que é conveniada do meu clube, eu gastei lá R$200 em remédios, tive um desconto de 10%, ou seja, R$20 por ser sócio do meu clube, e a minha mensalidade é 40, né? E aí eu faço, eu já economizei R$20 só aqui. Se eu for amanhã num cachorro-quente, se eu for lá na loja de pneus, trocar o pneu do meu carro, que é combinado. Então, essa relação não tem. Então, tem muitos clubes que já têm seus projetos, têm seus programas, né? Tem hoje empresas especializadas que colocam à disposição dos clubes, claro, sendo remuneradas por isso, mas eu percebo ainda que isso não chega a pleno força no torcedor, no sócio. Como é que tu muda isso? Onde é que está a falha? Né? Onde é que nós, clubes, estamos errando e não se comunicar bem com o nosso consumidor? Então, eu acho que tem 3 pilares importantes, né, para se construir um programa que tenha uma certa perpetuidade. O primeiro foi esse que eu mencionei há pouco. A gente precisa entender quem é o nosso consumidor torcedor. Entender, existem diversos métodos de segmentação. Uma delas que a gente tem usado muito é personas, que se cria uma persona, um perfil fictício, mas que representa muito os atributos do nosso consumidor. E se pode ter N pessoas. Quando se define essa segmentação, nós temos que desenvolver o conhecimento sobre os seus hábitos, sobre a sua frequência em redes sociais, sobre a sua capacidade de
gasto, compras. Finalmente, que eu acho que responde um pouco essa tua última questão, nós precisamos conversar com ele permanentemente. E aí que entra de novo, né, que o consumidor mudou. O consumidor hoje, ele não é mais um consumidor que responde só o e-mail ou eventualmente SMS, vai no site do clube. A gente tem que usar uma plataforma chamada Omnichannel, que é conseguir conversar com ele em tempo real, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Quando, por exemplo, ele usou, fez uma compra numa farmácia e gerou um benefício que ele não consegue fazer a conta, nós, gestores, temos que informá-lo, através do WhatsApp, SMS, e-mail, chat, seja lá o que for, e ele acabou de ganhar um benefício tangibilizando o valor que ele ganhou. Dessa forma, a gente constrói o valor de relevância. Então, assim, o terceiro ponto que eu acho que é fundamental é conversar permanentemente com ele pelo canal que ele quiser, não o que a gente quer. A gente tem que descobrir qual é o canal de preferência dele. Pois é, mas aí vem aquela pergunta que eu que já fui dirigente, né, tanto um dirigente não remunerado como executivo, pô, isso aí é muito caro, né? O meu clube não tem dinheiro para investir nisso, quer dizer, então vamos tentar aí, na tua experiência, desmistificar algumas coisas. Isso aí é só para clube grande? Eu posso fazer lá para o clube da minha cidade do interior? Quanto custa isso? Eu vou tirar dinheiro do futebol, de investir num salário, na contratação de um jogador, para investir nisso? Como é que funciona, Cláudio? Essa é a pergunta que vem sempre, né? Pô, quanto custa? Ou o medo até de fazer um contrato achando que a coisa, né, ela é absurdamente cara e que o clube não teria acesso. Como é que tu faz essa leitura aí? Então, eu acho que o conceito do caro, o não caro, precisa levar em conta todos esses picos e vales que nós temos na relação com os sócios. Ele vem quando a temporada está boa, ele se afasta, né, quando a performance não vai muito bem, a gente tem um custo com inadimplência, a gente tem um custo de recuperação, a gente não traz mais novos sócios. Então, essa conta precisa ser feita. Assim. Agora, eu diria que ela é proporcional ao volume que nós estamos falando. Hoje, nós temos acesso a tecnologias de uma forma muito prática e nada onerosa. Óbvio que se tu vai colocar uma ferramenta de inteligência artificial para prever qual o comportamento, né, as análises preditivas, isso realmente fica mais caro. Mas eu diria que no estágio que nós estamos, se a gente conseguir atender esses três pilares, dá para fazer de uma forma bastante racional, com resultados que vão acabar pagando essa conta. Porque, de novo, né, se nós mantivermos uma boa parte do quadro social, mesmo com os resultados adversos do campo, nós estamos fazendo uma economia fantástica. E outra, eu acho que o caminho esse de convênios com redes do mercado, varejo, serviços e tal, é um caminho muito importante. Desde que a gente conte para o consumidor, sócio-consumidor, a cada vez que ele resgatar um benefício, conte para ele o que ele acabou de ganhar. Isso fica barato no final. Legal. E outra pergunta, e prazo, cara? Porque os clubes todos, você sabe que eles são instituições, né, sem fins lucrativos, formado por grupos de associados, que são, na realidade, os donos do clube, né? Vamos chamar assim, nossos clubes não têm dono. Mas as gestões, elas duram 2 ou 3 anos, em média. Né? Geralmente podendo a gestão concorrer a mais um mandato. Então, pode ser 6 anos ou 4 anos, vai depender muito de resultado. Que tempo eu levo? Como o futebol no Brasil é uma coisa extremamente imediatista, né, Cláudio? Como eu sempre digo, toda quarta e domingo nós estamos colocando o nosso projeto à prova, diferente de outros mercados, de outros negócios que você tem um mês inteiro para vender o teu produto, fazer o balanço. Futebol não, se tu perdeu na quarta, perdeu no domingo, periga segunda-feira o treinador cair, ou a diretoria ficar sendo bombardeada pelas redes sociais. Que tempo demora isso? Quer dizer, geralmente os clubes já estão correndo atrás do prejuízo, geralmente os clubes já estão, né, como eu digo, com dificuldade. E você precisa botar resultado. Que tempo a gente consegue
quando implanta um sistema desses, começar a colher alguns frutos para que se consiga dar continuidade ao trabalho? Primeiro, né, vamos deixar bem claro, um programa, uma estratégia de fidelização não é algo, não é um sonho de uma noite de verão. Quem for conversar com essa perspectiva, eu sugiro que nem comece. E outra, um programa desses, que é uma estratégia de negócio, se não tiver o patrocínio da alta governança, também não deve começar. Por quê? Porque a exigência vai vir rapidamente. Resultados a curtíssimos prazos. Não vai trazer. Não vai trazer. A não ser que o time seja campeão brasileiro, né, e aí se faz uma campanha, aí tem um bando, uma enxurrada de associados. Não vai se manter. Então, assim, a governança tem que estar consciente de que é uma estratégia de médio e longo prazo e vai colher frutos, sim, mas não é imediatista. E como é que ela manifesta esse patrocínio? Ela tem que disponibilizar um budget para isso. Ela tem que incorporar uma decisão da alta gestão. Não pode ser um programa atrelado à área de marketing, porque no primeiro reverso ele vai ser descontinuado. E causa uma frustração tremenda no sócio torcedor lá. Então, assim, essa é a recomendação. Quer fazer, faça, mas tenha certeza que terá o patrocínio da governança, que terá um budget adequado, que vai importar, ter que disponibilizar tecnologia e que os resultados vão sendo construídos paulatinamente. Dá um grande trabalho, mas ele dá resultado nessa perspectiva. Então, só para a gente, nessa última tua resposta, quando tu fala governança, que talvez alguns dos nossos seguidores possam ter dúvida, nós estamos falando da diretoria do clube, presidência, enfim, isso que tu chama de governança, né? E uma coisa que tu colocasse aqui que me deixou curioso, que ele não deve ser um projeto do departamento de marketing ou da área de marketing. Eu quero dizer que ele tem que ser um projeto que todo o clube compre a ideia, é isso? É exatamente isso. Ou é uma estratégia global, global, em todas as áreas, e assim, ele tem que estar impregnado em todos os pontos de contato que o clube tem com o seu torcedor ou com o seu sócio, né, que o torcedor pode se converter em sócio. Ele tem que ter uma estratégia de pontos de contato, né, e usando de novo, né, aquele conceito de omnichannel, múltiplos canais. E outra pergunta, Cláudio, eu não sei se tu tem sempre, eu sei que tu é um cara muito estudioso no assunto, algum modelo aqui no Brasil, seja em clube esportivo ou em qualquer outro segmento que tu considere que seja um sucesso? Por que eu estou te perguntando isso? Eu, como consumidor, né, eu tento me associar a todos esses programas aí que, enfim, que são oferecidos, mas eu vejo que, em determinados momentos, um grau muito de dificuldade imposta pelo programa para tu resgatar a tua, vamos chamar de premiação, que eu acho que é o que o nosso torcedor aqui, o nosso seguidor entende. Para mim, o case mais fácil é as companhias aéreas. Tipo. Não é todas, né? Eu não vou fazer o merchandise aqui, mas tem uma companhia aérea ou duas das que estão hoje no Brasil, que tem seus programas, que eu acho que são muito fáceis a conversão. Né? Claro, aquilo que eu falei, às vezes tu vai olhar o número de pontos que ela vai te consumir, é muito mais caro do que você comprar a passagem. Aí é uma questão do bolso de cada um. Tu tem alguns exemplos que tu mostra de sucesso e que haja essa maior, não é barbada, né, do cara resgatar, mas também, às vezes, a minha experiência em alguns momentos que eu tentei fazer programas desse tipo, quando chegava um empresário, um dirigente, o cara que decidia, disse, não, bota lá uma pontuação alta para nós não ter, quer dizer, a gente joga a cenoura, mas não vamos pagar a cenoura. Né? Isso acontecia muito comigo com equipes de venda, quando fazia concursos de venda, né? Ou aquela velha história, né? Nós estipulamos as metas, os vendedores saíram atrás, motivados pela premiação, pelo programa, e lá pelas tantas o dono disse, opa, eu não quero pagar, ou é difícil pagar todo mundo, vamos aumentar as metas. E aí o programa entra chão adentro e perde credibilidade. Qual é um case aí que tu daria como referência aqui no Brasil, ou fora dele, que seja conhecido? Né? Os próprios cartões de crédito eu acho muito difícil tu trocar, né? É muito complexo, enfim, mas aí tu é especialista. O que tu tem para
também que nós temos que quebrar um pouco essa mística. Talvez assim como eu tenha esse pensamento, várias pessoas têm da dificuldade de tu acessar e fazer os resgates, como tu chama. As companhias aéreas, elas contam com uma estratégia de que em torno da metade das pontuações não são trocadas porque expiram. Como não são trocadas, elas voltam para a receita financeira da operação. Então, assim, claro que se vê situações que tem que usar uma quantidade absurda de pontos para conseguir uma passagem. Mas eu acho que não é o melhor modelo, não. Aliás, até só para te colocar, né, que logo que eles começaram, eles não tinham essa modalidade. Hoje, já de uns anos para cá, quando está para expirar, ele tenta te convencer a tu recomprar o ponto, revalidar, né? Que no início não tinha. Então, você naquela afã, vai lá, bota no cartão de crédito, acaba revalidando, eles ganham dinheiro. É isso que tu está dizendo. Né? Mais um ano ou dois, e aí acabo não viajando por alguma razão, daqui a 2 anos vai vencer de novo e ele está faturando. É isso, seria isso. Aparentemente se ganhou pontos, mas que não vai trocar, então vira receita para a operação do programa. Nos momentos, eu diria o seguinte: o melhor modelo de estratégia de fidelidade está em construção. Porque houve uma grande virada agora, recentemente, né, nessa questão da relevância do consumidor. Então, é possível que não se veja mais a pontuação como ponto central, como uma estratégia principal, mas que se passe a dar outros tipos de ganhos para esse consumidor, como, por exemplo, um desconto progressivo. Você compra R$100 comigo todo mês. Eu te proponho que tu compre R$150, se tu me comprar R$150, ao invés de 10% de desconto que eu te dou, eu vou te dar 15%. Então, são estratégias mais focadas em negócio agora. Um programa que teve esse momento, em que inclusive eu participei, que a troca de pontos é muito tranquila, é o próprio DOTS. Então, é simples de acumular e trocar, mas também eles, na minha opinião, ele se afastou um pouco dessa questão do consumidor, da relevância do consumidor, de estar presente em todos os canais, de estar presente a hora que ele quiser. Então, por isso que eu digo, o melhor programa ainda está em construção. O que se viu até agora serviu, muitos modelos foram campeões, foram vencedores, mas não quero dizer que vão se perpetuar, e não vão mesmo. Ou se muda muito com essa visão de consumidor, de relevância, buscar relevância, ou eles vão acabar se exaurindo, como a tua constatação inicial da nossa conversa. Legal. Nós estamos chegando ao final do programa, Cláudio, mas eu quero fazer algumas perguntas que eu acho importantes ainda, né, antes de nós finalizar. Na tua leitura, os projetos de fidelização, vamos chamar assim, o de segurar o associado ou o cliente, ele passa, todos eles, obrigatoriamente, por modelos como das companhias aéreas, com pontuações, com, né, os cartões de crédito. Aí você tem um rol de itens para serem, vamos dizer que você compra, né? Você entra lá, quer comprar a camisa do time X pontos, quer comprar a caneta Y pontos, né? Ou nós teríamos outras coisas que podem ajudar a fidelizar e justamente tentar quebrar um pouquinho essa coisa do resultado de campo, né? Da influência ou do peso do resultado. Essa é a primeira pergunta. Então, eu acho que essa visão do ponto por trocas de produtos de catálogo ou descontos não necessariamente é o que vai fidelizar o consumidor. Eu quero dar um exemplo. Se nós imaginarmos que a fidelidade do nosso consumidor, ela pode proporcionar um voucher a que ele use um aplicativo de transporte, isso tem extrema relevância para ele, liquidez imediata, e é um valor que ele não vai querer perder. Se ele tiver um determinado comportamento, né, que nós esperamos e contamos para ele qual é o comportamento que nós queremos dele. Se ele fizer esse comportamento para trocar por um voucher, um aplicativo, eu tenho certeza que isso tem extremo valor. Bom, e aí tu já desce um pouco das respostas da segunda pergunta que eu ia te fazer. Para resumir, né, qual é que seria o sucesso, na tua visão, de ter um bom plano de fidelização, né, seja nessa leitura de pontuação, o nome que nós devemos dar, que pontos nós temos que considerar? Quais são os fatores críticos de sucesso? Já colocasse um aí, a conversão, né, imediata,
de tu poder o cliente ter a facilidade de converter e utilizar de forma rápida, né? E não aqueles processos de burocráticos, entra num site que não funciona, que tu tem que deixar um monte de informação, quando tu está terminando a operação o site cai, aí tu começa tudo de novo, né? Até que chega um momento que tu te irrita e tu joga o computador na parede ou tu manda o plano passear. Então, Cláudio, quais são os fatores ou qual seria a tua mensagem final para o nosso seguidor aqui e para os dirigentes do clube que estão nos assistindo, que fatores importantes que devem ser considerados para implantar um programa de fidelização e que ele venha efetivamente ajudar o clube nos seus objetivos? Eu acho que, resumidamente, é dizer assim, um programa que funciona é aquele que mantém o consumidor, o torcedor, 100% conectado, 100% valorizando, correspondendo à proposta de valor que nós temos para ele e à proposta de reciprocidade. Para isso, volto lá ao início da nossa conversa, tem que ser relevante. Não necessariamente tem que estar relacionado a questões do clube, não necessariamente tem que estar relacionado à experiência só que ele vai ter dentro do estádio, que ele vai ter nas lojas de marca própria, que ele vai ter na Responvenda. A gente tem que buscar entender primeiro quem é esse consumidor. Aí, de novo, né? Personas, desenvolver conhecimento, dados e se comunicar permanentemente com ele. Quando a gente consegue fazer isso, a gente vai ter a satisfação dele e a permanência dele no quadro, independente dos resultados do campo. Eu acho que esse é o maior indicador que a gente pode ter. Legal. Sim. Que bom. Cláudio, queria te agradecer, né? Infelizmente estamos chegando ao final, aí tu sabe que esses conteúdos eles não podem ser muito longos. Vamos voltar a falar em outras oportunidades. Eu não sei se tu queres colocar mais alguma coisa antes do nosso fechamento aqui. Fica à vontade. Não, eu quero agradecer, então, a oportunidade. Eu acho que é um assunto bastante rico e nós dois temos debatido já há muito tempo, né? E é um desafio muito grande, mas é um desafio que vale a pena ser encarado se nós considerarmos o que é fundamental, né, para uma construção de uma estratégia dessa. Muito obrigado. E feliz Legal. 2019. Valeu. Bom, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. A você que me seguiu durante o ano, eu queria agradecer. Esse é o 8º programa da primeira temporada. Nós vamos parar quando vier a publicação desse programa. Voltamos em janeiro. Espero que tenham gostado. Por favor, curta aqui as redes sociais do Avancini, compartilhe com seus amigos e mande suas sugestões, né, pessoal? Mande que temas vocês gostariam que a gente abordasse. Um bom Natal, um bom ano para todos, que 2019 seja de muito sucesso para todos nós, né? E, Cláudio, mais uma vez, obrigado, um forte abraço, né? E quem sabe aí em 2019 a gente possa estar junto fazendo algum projeto de fidelização, que eu tenho isso ainda na cabeça, de fazer de uma forma mais redonda do que simplesmente ir agregando parceiros de forma atabalhoada e que depois o nosso torcedor não consegue relembrar. Pessoal, valeu, tudo de bom. Cláudio, um grande abraço. Obrigado. Até mais.